forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Amados e amadas, a ti minha saudação de amor, de esperança e de paz. Semeando a palavra de Deus para um tempo de reflexão, é um programa de orientação cristã da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, que tem como fonte inspiradora as Sagradas Escrituras para anunciar mensagens de exortação, consolo e estímulo para uma vida com sentido, pois cremos que Jesus Cristo é a manifestação máxima de Deus e que veio ao mundo para nos ensinar a viver de acordo com a vontade de Deus. Nosso tema de reflexão para hoje é segurança da presença de Deus. Medo e insegurança são agentes permanentes que acompanham em todos os tempos a trajetória da vida humana. A sensação de estar sozinho traz tristeza e desolação. De que forma pode o ser humano enfrentar tal insegurança? Como achar o remédio para a aflição e o sofrimento humano? Qual é a resposta para a nossa reflexão? O medo é um sentimento de inquietação provocado por uma noção de perigo. Instala-se no interior do ser humano uma sensibilidade de ameaça que corrói e consome em amargura por motivos às vezes reais, mas outras tantas vezes apenas imaginário e infundados. Há pessoas que têm medo do escuro. Há pessoas que têm medos de pequenos insetos. Há pessoas que têm os mais variados tipos de medo. E este certamente não é o melhor dos sentimentos que o ser humano pode experimentar. Por causa deste sentimento de medo e aflição, criam-se verdadeiros fantasmas, capazes de roubar o sossego, o sono e a alegria de viver. Isto consome por vezes anos e anos de existência e da vida. Isto provoca desequilíbrios emocionais e até mesmo debilidade física. Todos nós temos necessidades de vencer esta luta contra a aflição e o medo. Todos nós necessitamos nos libertar de tudo que nos apavora e encontrar uma segurança que expulse a angústia e o medo de viver ou até mesmo o medo de morrer. Mas nos parece que segurança não é algo garantido no mundo em que nós vivemos. O mundo vive sempre inseguro e transfere isso para cada um de nós. Não são poucas as vezes em que nos sentimos perdidos e sem rumo frente aos nossos medos e receios. Saúde, relacionamentos afetivos, desempenho profissional e até mesmo nossa ligação com Deus não são áreas imunes à inquietação e às crises, ao medo. Por que isso acontece? Enquanto vagavam em sua cabeça uma série de aflições, uma senhora foi até ao quarto no berço do seu filho. De olhos fechados, o bebê choramingava e se melava nas suas lágrimas. Apesar da mãe estar por perto, ao seu lado, no quarto, ele não a viu e continuava a chorar desesperadamente. Mas, assim que a mãe lhe disse: "Filhinho, eu estou aqui", o bebê então abriu os olhos, sorriu e ficou quieto, tranquilizando-se imediatamente. Amados e amadas, eu fico me pensando, quantas vezes eu e você já agimos assim com Deus? Quantas vezes reclamamos diante dos problemas, das mágoas e dos ressentimentos, tendo os nossos olhos fechados? Nos fechamos muitas vezes em nós mesmos, criando o nosso próprio casulo, criando um mundo doloroso, sofrido, ignorando tudo ao nosso derredor. Com os olhos fechados, não percebemos se temos ou não a segurança de alguém ao nosso lado.
Pode até existir alguém ali, mas enquanto não percebemos, ficamos sofrendo e vivendo de lamento e de murmúrio. A todo tempo Deus está conosco, mas nem sempre nos damos conta disso. O que será então necessário para percebermos a presença de Deus ao nosso lado e na nossa vida? Em nossa história, o bebê só precisou ouvir a voz da mãe para sentir a segurança, abrindo assim os olhos e em seguida o sorriso que transmitiu tranquilidade. Para nós, em nossa relação com Deus, também basta ouvirmos a voz de Deus, abrirmos os nossos olhos e percebermos o agir de Deus. Podemos ver o agir de Deus na nossa vida e no mundo quando olho e vejo no rosto de uma criança o sorriso e a alegria, no rosto de um adulto a gratidão, ou por meio de uma mensagem que eu recebo de uma pessoa amiga, ou ainda simplesmente no nascer e no pôr do sol. Quando eu estou aberto ao amor e agir de Deus, sempre posso ser confrontado e surpreendido por Ele. Assim como o bebê sentiu-se seguro ao ouvir a voz da sua mãe. A segurança da presença de Deus, a confiança no seu amor, o ouvir atento da voz dizendo, filhinho, eu estou aqui, pode e muda o rumo de muitas coisas na nossa vida. Para dentro desta reflexão, nós podemos ouvir o salmista dizendo, meu ser inteiro continue confiando em Deus o Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. Deus me livrou da morte, fez parar minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça. Quanta alegria experimenta o interior das pessoas que reconhecem que a segurança da presença de Deus faz parar o choro, enxuga as lágrimas e põe nos olhos um novo sorriso e semblante. Contudo, também o medo e a aflição podem ser usados muitas vezes por Deus como seus instrumentos. Por meio deles, Deus mostra a minha e a tua limitação. Os nossos medos e aflições podem ser instrumentos de Deus para nos conduzir para a presença do único e todo-poderoso Deus que está acima e muito além e é muito maior do que os sofrimentos e medos. Nossos medos e aflições poderão ser revertidos em bênçãos quando nos empurram para os braços de Deus e assim podemos orar também como o salmista quando diz: volta-te para mim e tem compaixão de mim, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as minhas tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Assim, nosso choramingar de olhos fechados poderá ser sentido tão logo quando percebemos que Deus é a nossa segurança presente e está mais próximo de nós do que possamos imaginar. No entanto, mais do que em palavras, Deus se torna presente no mundo quando nos enviou o seu Filho Jesus, o Deus Emanuel, o Deus conosco. Por isso, é muito bom lembrar que medo e insegurança não se enfrentam sozinhos e nem precisam nos destruir, mas têm remédio e cura. Este remédio é apresentado a nós pela bula da Palavra de Deus que nos diz: portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na sua própria presença. E o nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso temos confiança e chegamos perto do trono divino onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisamos de ajuda. Amados e amadas, o Evangelho de Mateus, no final do capítulo 28, nos lembra que Jesus nos dá indicativos de que Ele é a autoridade máxima no céu e na terra.
Ele nos prometeu a sua presença em todos os dias e situações da nossa vida. Por isso, nem mesmo medo e aflição deveriam ocupar espaço na nossa vida. Por isso, abramos diariamente nossos ouvidos, os nossos olhos e o nosso coração para a orientação da Palavra de Deus, que nos levam para a presença e a comunhão com Ele. E assim, tendo a certeza da presença de Deus conosco, podemos viver de forma segura, pois Ele conosco está. Que o Trino Deus te abençoe e te guarde, hoje e todos os dias da tua vida. Amém.